Fala, galera. Na primeira rodada dessa edição do Campeonato Brasileiro, o campeão baiano e o campeão paulista ficaram no empate por 1-1 na noite deste domingo, num jogo em que o Timão utilizou reservas, com exceção de Yuri Alberto. O Bahia saiu na frente na primeira etapa, com gol de Gilberto de cabeça. A equipe, porém, perdeu força com a expulsão de Everton Ribeiro logo no início da segunda etapa. De tanto martelar, o Timão conseguiu empatar no fim da partida, também com um gol de cabeça do espanhol Héctor Hernández. Vamos ver a análise da turma do jogo aberto. O Corinthians comemorou, fez toda a festa possível, não jogou com a equipe titular lá na Bahia e acabou conseguindo um empate precioso diante do time do Rogério Ceni. O Timão que agora pensa somente no Huracan e na Copa Sul-Americana. O Bahia pensa no meu Inter. Primeiro, a fórmula do abafa, o fator entrosamento junto com o fator casa. Sobrou para o goleiro Matheus Donelli trabalhar muito. Começava a ficar claro que o mapa da mina, ou melhor, do gol, estava pela esquerda de ataque. Pela ponta esquerda também veio a bola de Juba para a cabeça de Gilberto, o lateral com precisão de atacante. Perder gol até tudo bem, mas ficar sem o capitão e maestro do time, isso não dava para prever. Erro de Gilberto na frente causou um problema danado lá atrás. O caminho se abriu para o Corinthians chegar e Romero marcar. A mesma precisão que o camisa 11 teve, o Bandeirinha também para anular o gol. Coincidência ou não, o mesmo lado esquerdo que ajudou o Bahia no primeiro tempo foi a salvação para o alvinegro no segundo. Héctor Hernández usou a cabeça como se deve para marcar a volta aos gramados depois de um mês e o primeiro com a camisa do Corinthians. 1-1. Pois é, você viu aí, né? No jogo do otimismo, tudo igual para os dois lados, 1-1. Só que geralmente o empate é aquele resultado que não agrada ninguém. E foi o que aconteceu. As duas torcidas que chegaram esperando voltar para casa com 3 pontos, na verdade foram embora só com um mesmo. Sem dúvidas, um presente de 100 jogos no comando do Bahia que o professor Ceni não queria. Mas é de se louvar a maneira com que todos se comportaram dentro de campo. É de se elogiar a dedicação de todos eles. O Corinthians praticamente não teve oportunidade de gol. Não teve. Um ou outro errinho nosso ali de marcação. Jogamos 45 minutos com um jogador a menos. Então, assim, eu acho que primeiro se destacar é a entrega de todos, a maneira como se comportaram dentro de campo, a luta, a dedicação de todos. Esse é o principal para mim. Tuvimos solo um tático para... que tampouco Foi apenas um treino tático, que não foi de grande intensidade. Acho que isso nos custou no primeiro tempo, onde eles foram superiores a nós e mesmo assim não chegaram muito no gol. É muito difícil, fomos dormir muito tarde, fizemos tudo o que é de errado antes de um jogo tão importante como esse. Fizemos todo o que é errado antes de um jogo tão importante. Satisfeitos com o resultado, que foi melhor até do que se esperava. A expulsão do Everton Ribeiro ajudou, 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians jogou com um a mais, e o Bahia até não se escondeu do jogo, pelo contrário, mas acabou tomando gol aos 44 do segundo tempo. Um pontinho precioso, Rony. Precioso, mas liga o sinal de alerta para o Ramon Dias. Porque lembramos aqui que antes daquela sequência de 9 jogos, eu não vou ficar tampando só com a peneira aqui, não. Vamos lembrar aqui, antes dos 9 jogos, aquela sequência dos 9 jogos para começar as vitórias, aquele arranque do Corinthians, quem que jogava no Corinthians? Era Hugo, Kaká, são os mesmos aí. E o Ramon Dias deu mais uma chance para vocês. E vocês jogaram no lixo. O único que abraçou, veja bem que eu tô falando aqui, eu tô sendo pesado. Porque esses dois aqui vão me engolir. Eu tô sendo pesado aqui. O Ramon Dias, o único que tem condições de continuar no Corinthians é o goleiro Donelli. Que se não fosse o Donelli logo no primeiro começo do segundo tempo... Mas o Héctor fez o gol, que não era aproveitado. Sim, mas se você ver o jogo, o Héctor deu uma canelada daqui na várzea. O que acontece aí? Vamos abrir o olho. Mas time reserva, muita festa. Tá na hora de mexer e mexer bonito esse caldo aí. Porque na hora que precisar, que esgotar o time titular, colocar os reservas, Hugo, Léo Maná, você tá brincando com a bola e com o que você mais gosta de fazer aí. É assustar a gente. Então, atenção, Ramon Dias, Fabinho, tá na hora de mexer o caldo.
Porque se botar esses caras, a situação vai ficar complicada. É pra tanto, Cicinho? Não ganhou o Campeonato Paulista, não vem de um bom número de jogos de vitórias. O Corinthians encontrou, né, uma equipe base. Hoje o Corinthians é competitivo com os 11 titulares. Quando você tem que fazer uma outra alteração, enfrenta dificuldade. Mas jogou também contra o Bahia. Tá certo que no início, antes da expulsão, estava sendo massacrado pro Bahia. Mas o Ramon viu a oportunidade aí de poupar os jogadores para Libertadores, para Sul-Americana, porque Libertadores... Não é Libertadores, né? Então, para Sul-Americana... Vai só passear lá, só para Mas assim, o Corinthians tem uma equipe titular montada. A questão é, onde vai buscar esses jogadores, né, para sair uma leva e chegar outra leva, se não tem também no mercado. Jogadores e dinheiro, né? Eita, Rona! Você achou que você ia ter vida fácil aqui no programa? Falou o bilionário do gramado sintético. Tô lascado, viu? Dinheiro não é problema no Palmeiras. Avião o bom tem. futebol que anda meio parado, meio congelado. O avião tem, mas não é da mamãe o avião. Vamos lembrar aqui, aí, solta. Mas o Corinthians consegue fazer contratação sem dinheiro. O problema é que não tem jogador para contratar. Vai contratar onde? Não tem, e agora também não vai contratar, mercado, só no meio do ano, mais ou menos. Mas com o Hugo, com o Kaká, com o Léo Maná, vai chegar aonde? Aonde vai chegar se precisar? Ainda mais com duas competições batendo uma com a outra. Chegou o ano passado brigar por algumas coisas aí e tal, Sul-Americana, brigou, eu tive que sair aí no final, depois que todo mundo saiu também. Mas é um time que precisa contratar o jeito que não tem alas. Não tem. O Rogério entrou no campo, tomou conta ali. Virou até um ponta, virou um lateral. Cara de ofício, então tem que contratar cara de ofício. Muito bem. Quero falar do Bahia, melhor não, né? O Bahia deixa quieto, Bahia e Inter, quinta-feira, Libertadores. Seguinte, Bahia e Corinthians fizeram um jogo de muitas trocas de passe e transições, mas com poucas oportunidades. Em casa, porém, o tricolor conseguiu se sair melhor e abrir o placar com Gilberto, já aos 45 minutos. A partida começou com chances dos dois lados nos primeiros minutos, com Breno Bidon para o Timão e Lúcio Rodrigues para o Bahia, e depois foi ficando mais estudada. O Corinthians tentou criar algumas coisas em chutes de Yuri Alberto, mas foi o Bahia quem teve mais volume na parte final da primeira etapa. Logo depois de um cruzamento de muito perigo de Eric Puga, que Lúcio Rodrigues não alcançou. Foi a vez de Luciano Juba fazer boa jogada pela esquerda, cruzar e achar Gilberto livre para cabecear e marcar. No segundo tempo, o Bahia ficou com um jogador a menos, logo aos 6 minutos. Everton Ribeiro deu visão por trás em Thales Magno, levou o segundo amarelo e deixou o time com 10. A situação deu gás para o Corinthians, que teve muito volume e lutou até o fim pelo empate. De tanto martelar, saiu um gol aos 34 minutos com Ângel Romero em chute colocado de fora da área. O lance, porém, foi anulado pelo VAR, que concluiu que Thales Magno recebeu o lançamento em posição irregular antes da assistência para o paraguaio. Aos 44, porém, o empate veio. Breno Bidon deu bom cruzamento e o espanhol Héctor Hernández colocou a cabeça na bola para fazer um 1-1. Gol anulado pelo VAR. O paraguaio Ângel Romero teve um gol anulado em Salvador. O VAR considerou que Thales Magno recebeu o lançamento de Igor Coronado em posição irregular. O Timão faz seu primeiro jogo na Sul-Americana na quarta-feira, às 19 horas, na Neoquímica Arena, contra o Huracan. Já pelo Brasileirão, o Corinthians recebe o Vasco no sábado, às 18h30, em Itaquera, pela segunda rodada da competição.